Tome a palavra de Deus em suas mãos, abra na carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, a primeira carta, o verso 12. 1 Pedro 3, verso 12. O título do sermão, aqueles que nos assistem pelo Facebook, pelo YouTube, o trono das promessas. O trono das promessas. Nós vamos ler um texto que também está no Salmo 34, mas ele é usado por Pedro em virtude de uma experiência que ele teve. Acharam aí? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, o verso 12. A Bíblia diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os... Guarde 3 coisas desse texto. Os olhos de Deus repousam sobre os seus filhos, aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus. Irmãos, quando Deus justifica uma pessoa, Deus a justifica para a santificação. Os olhos de Deus estão sobre os justos, repousam sobre os justos. Segunda coisa, os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas ou orações. Então, em primeiro lugar, os olhos de Deus estão sobre os justos, os ouvidos de Deus estão abertos às suas orações, mas, a famosa adversativa, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males, ou praticam o mal. Irmãos, como isso aconteceu na vida de Pedro? Isso está também no Salmo 34, 15 a 17, mas como isso aconteceu na vida de Pedro? Como que os olhos de Deus estavam sobre ele, como que Deus respondeu às orações a favor dele, e como que Deus então fez justiça contra aqueles que queriam fazer-lhe mal. Ore a Deus comigo. Querido Deus e Pai, nós entendemos que a maior parte do sermão é o Espírito Santo que faz, no sentido de interpretar a mensagem de acordo com a necessidade, a realidade. Na verdade, Senhor, se Tu não fizer tudo, o homem não pode fazer nada. Muitas vezes o homem pensa que pregou uma coisa, mas Deus falou outra coisa. Eu peço que o Espírito Santo faça a obra nessa manhã. Alcança cada coração. E as Tuas promessas, que nós tenhamos a certeza que nós estamos debaixo da promessa da volta de Jesus Cristo. Prega ao Teu povo em nome de Jesus. Amém. Agora então, abra a Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. Atos capítulo 12. Verso 1 até o verso 4. O que nós lemos lá em 1 Pedro 3, verso 12, foi por causa de uma experiência que Pedro teve. Diz assim o verso 1 do capítulo 12 de Atos: por aquele tempo, mandou o rei Herodes Agripa I prender alguns da igreja para os maltratar. E fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João, vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos, e também ali envolvia a Páscoa. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. O ano 44 da nossa era. Família herodiana, descendentes de Esaú, os edomitas. Uma família briguenta, uma família de discórdia, dada a assassinatos, guerras, intrigas. Esse Herodes aqui é o Agripa I. O que se encontrou com Paulo mais tarde era o 2. O que matou João Batista era o Antipas. Esse aqui era neto do grande Herodes, que mandou matar as crianças em Belém. E ele tinha quase a totalidade da autoridade da Palestina que tinha o seu avô. E ele, sendo um edomita, meio que parente dos judeus, ele se fazia um prosélito judeu, ele se fazia de judeu, para agradar os judeus, para manter o seu trono, a sua autoridade, o seu favor perante o imperador Cláudio.
E então ele viu a igreja nascendo, e ele viu que havia uma revolta dos judeus para com a igreja de Jesus Cristo, e ele então resolve agradar o povo judeu, e ele mata então o primeiro dos apóstolos, Tiago. Irmãos, se nós não aceitarmos a soberania de Deus, se nós não aceitarmos os desígnios de Deus, entendendo que um dia os livros serão abertos, nós não podemos compreender muitas coisas. Tiago e João haviam pedido para sentar à direita e à esquerda ao lado de Jesus, e Jesus falou: vocês estão dispostos a beber o cálice? Estamos. Tiago foi o primeiro e João, seu irmão, foi o último. Há uma coisa interessante aqui: o apóstolo Tiago, ele não foi substituído como foi Judas. Porque, irmãos, os 12 apóstolos simbolizavam as 12 tribos de Israel até o ano 34, por ocasião da morte de Estevão. Então, esse Herodes aqui, ele mata Tiago. Só que ele mata ocultamente, manda decapitar Tiago. Mas ele viu que os judeus gostaram daquilo. Só que ficaram um pouco assim decepcionados e disseram: Herodes, nós queremos em praça pública, queremos um patíbulo, queremos um enforcamento, queremos um apedrejamento, queremos algo assim para comover o povo, para dizer: aqui estão os inimigos da nação de Israel. E então ele prende um dos mais influentes, se não mais influente líder, e coloca Pedro na prisão. Acontece que Pedro já estivera 2 vezes na prisão. E uma das vezes ele saiu miraculosamente. E então esse Herodes lembrou-se das vigílias romanas. Os romanos dividiam a noite em 4 vigílias. Das 6 da tarde às 9 da noite, primeira vigília. Das 9 da noite à meia-noite, a segunda vigília. Da meia-noite às 3 da manhã, a terceira vigília. Das 3 da manhã às 6 da manhã, a quarta vigília. Para cada vigília, ele colocou ali 4 soldados. Eram 3 portões. Imagine, irmãos, 16 soldados, e à noite, 2 soldados eram amarrados aos 2 punhos de Pedro. Então ele ficava dormindo, devia ser muito legal, né? 2 correntes, 2 soldados e 2 soldados nos portões. Irmãos queridos, o que pode um ser humano fazer numa circunstância dessa? Qual a capacidade humana de sair de uma situação dessa? 3 portões de ferro, 4 soldados revezando a noite toda para ficarem acordados, 2 acorrentados, um em cada braço. O que pode fazer um ser humano? Irmãos, o que a Bíblia quer nos ensinar? Quando termina a capacidade humana, diz a serva de Deus, começa a oportunidade do Senhor. Sabe? Muitas vezes a gente chega no limite da nossa vida, numa circunstância da nossa vida, que diz assim: não tem saída. Irmãos queridos, para um filho de Deus, jamais você pode dizer que não existe solução. Jamais diga para um homem ajoelhado que não existe solução para ele. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus não tem nenhuma dificuldade de fazer. Nenhuma dificuldade. 4 soldados, 2 agarrados nele, 3 portões de ferro. Ali estava a plenitude da incapacidade humana. E ali estava para o homem entender que Deus está sobre o seu trono. Alguma vez você já se perguntou: por que Jesus foi tão cedo para o céu? Viveu na terra 33 anos, mas a sua obra pública foi apenas 3 anos. Irmãos, durante 33 anos, o trono de Jesus ficou vazio. E agora ele volta para o seu trono para dizer que ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, está no controle do universo e quer estar no controle da sua vida. Nós temos um Cristo que leva a nossa carne e o nosso sangue, que está no santuário celestial, sob o seu trono, para reger o universo e cuidar de você e de mim. Não é o diabo que está no controle desse mundo, não é nenhum líder humano, nenhum político. Quem está no controle da história desse mundo é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a vida por este mundo e Ele controla este mundo. Eu gosto de uma citação que diz que se você pudesse abrir a cortina da história, se você pudesse ver por trás do pano, no palco do grande conflito, você veria Deus comandando, Deus regendo, Deus fazendo a sua obra. Deus está no comando do universo. Jesus precisou voltar para o seu trono, e ao voltar para o seu trono, ele deu o recado para a humanidade: eu fundei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Irmãos, sempre parece que o mal vai vencer, sempre parece que não vai dar certo, sempre parece que Satanás está na frente. Não se engane, irmãos, Deus nunca perdeu uma batalha, e Deus não vai perder a batalha pelo seu coração e pela sua mente. Jesus está no seu trono. Ele foi obrigado a deixar o seu trono, porque para alcançar a humanidade, ele teve que se tornar humano, e agora ele liga. Com uma mão ele está pegado à humanidade, com outra mão está agarrado ao trono eterno de Deus. Há um vínculo, e esse vínculo é a pessoa que ele mandou aqui, o Paracletos, o outro, o Espírito Santo de Deus. A falência humana era uma oportunidade para Deus, versos 5 e 6. Olha ali, irmãos queridos. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia o quê? Oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta do cárcere para o guardar. Irmãos, interessante aqui a palavra, havia oração incessante. A palavra grega aqui é ektenos ou ektenos. Essa palavra ektenos significa, irmãos, a mesma palavra usada para a agonia de Jesus. A igreja agonizava, a igreja orava. Estavam na casa de Maria, mãe de João Marcos. A igreja clamava. Irmãos queridos, quando a igreja clama, quando a igreja ora, quando a igreja busca coletivamente o favor de Deus, Deus olha para a sua igreja e Deus se manifesta no meio da sua igreja. Eu fico imaginando o dia 2, quando nós passarmos uma noite aqui, nós vamos ter 12 momentos de oração, nós vamos agonizar, nós vamos clamar, nós vamos pedir, porque quando a igreja se reúne para buscar a Deus, é tudo o que Deus quer. O homem estava limitado. Agora é interessante, irmãos, que Pedro dormia. Pedro dormia. Essa história é uma história de expectativa. No dia seguinte ele seria morto. Tudo já estava pronto, o tablado já estava pronto para o escárnio, para a zombaria. Havia uma expectativa do demônio, havia uma expectativa dos anjos maus, havia uma expectativa de Herodes, havia uma expectativa dos líderes maldosos de Israel. Mas, irmãos, sobre a cabeça de Pedro havia uma promessa. Irmãos, por que Pedro dormia? Ali, ó. Se você ler toda a história, a Bíblia diz que o anjo teve que tocá-lo para ele acordar. Quando você estuda esse sono de Pedro, era um sono profundo, ele estava em paz. Por quê? Porque se você for para São João 21, verso 15 até o verso 18, você vai encontrar que Jesus disse assim: Pedro, eu vou te fazer uma promessa. Você vai morrer velho. Alguém vai estender as tuas mãos. Você vai morrer crucificado, Pedro. Você vai morrer velho e você vai morrer numa cruz. E Pedro sabia que sobre a cabeça dele pairava uma promessa de Deus: você não vai morrer nas mãos de homens enquanto você for novo. Pedro estava em paz. Estava em paz, por quê? Porque sobre a cabeça dele tinha uma promessa de Deus. Irmãos queridos, isso alegra o meu coração. Sobre a tua cabeça existe uma promessa: Jesus vai te levar para o céu. Existe uma promessa sobre a igreja de Deus, existe uma promessa que motiva a igreja de Deus. E a minha mensagem nessa manhã: Jesus está em seu trono para honrar a sua palavra, e ela não voltará vazia, Ele cumprirá as suas promessas. A igreja orava. Agora, veja o verso 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, 2 portões, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou. A igreja orava. A Bíblia diz que Jesus, lá do seu trono, chama um de seus poderosos anjos. O anjo entra naquela cela, lá no abismo, estava num lugar subterrâneo, e o anjo então acorda Pedro. Pedro estava sem a capa de cima, sem o seu cinto, sem as suas sandálias. Irmãos, eu fico pensando nisso.
Por que o anjo não calçou Pedro, não apertou o cinto dele, não colocou a capa? O anjo falou assim: acorda, Pedro. Ele acordou. As cadeias caíram, as correntes caíram. Pedro, coloca a tua roupa, cinto, calça e sandálias, e coloca a capa. Irmãos, por que parece que Jesus às vezes mexe com coisas triviais? Eu fico imaginando todas as vezes que Pedro calçava as suas sandálias ou apertava o seu cinto para se cingir, ele lembrava. Então o anjo pega Pedro, e Pedro imaginava ser uma visão, só ele não tinha noção, passa pela primeira, o segundo portão, dá para o portão da rua, e o anjo diz para ele: você sabe o que você deve fazer. E o anjo vai embora. Irmãos, como eu gosto disso. Uma promessa de Jesus é que Ele arrebentará os cadeados, as travas, as correntes dos portões. Não existe portão que Satanás venha fechar, que a chave de Jesus Cristo não venha abrir. Abra a Bíblia lá em Apocalipse 3, verso 7. Eu preciso ler esse texto com você. Eu gosto demais desse texto. Apocalipse 3, verso 7 e o verso 8. Jesus está falando da sua igreja. Apocalipse 3:7, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça a tua vida, conheça as tuas obras, conheça os teus problemas, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu. Tu és Pedro, uma pedrinha. Sob esta pedra, disse Cristo, a rocha. E 1 Coríntios 10:3, sob esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, não me importa o portão, não me importa a porta que Satanás tente fechar, a chave está nas mãos de Jesus, e Ele abrirá e ninguém mais tocará. Jesus logo abrirá o portão do céu e nós entraremos para estar para sempre com o Senhor. Você sente em sua vida que alguns portões fechados? Você já ouviu tantas vezes essa expressão? Parece até um clichê, né? Quando as portas se fecham, Deus abre isso, tal. Isso é verdade, irmãos. 3 portões cerrados, 4 guardas, correntes. Qual é o recado de Deus? Para Deus isso não significa nada. As chaves do universo estão nas mãos de Deus. As portas sempre estão abertas. Lembra do que eu preguei um tempo atrás aqui, irmãos? Quando João é levado em visão ao céu, a primeira coisa que ele vê é uma porta aberta. Deus não tranca portas, isso é coisa do demônio. Deus abre as portas, e Ele abriu a porta da sua graça, a porta do seu Espírito, a porta da salvação, e logo nós entraremos. E está escrito, irmãos, que Jesus com a sua mão direita, com a sua destra, Jesus abrirá o portão do céu, e eu e você passaremos por ele. Não existe porta que o diabo feche, que fique fechada, porque a chave está nas mãos de Jesus. Nós temos que crer nisso, e nós cremos nisso. Satanás pode tentar fechar as portas na terra, mas as portas do céu estão sempre abertas. Verso 11, então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Essa expressão aqui, irmãos, me livrou, veja, era a época da Páscoa. A Páscoa simbolizava o quê? A Páscoa simbolizava o quê? O libertamento de Israel do cativeiro egípcio. Irmão, sabe o que está acontecendo aqui? Se você pegar lá Atos, não precisa ler, se você pegar Atos 7:34, Estevão está fazendo um discurso dizendo que Deus livrou o seu povo. E quando você chega a essa mesma palavra que livrou, é a mesma palavra usada para o êxodo. Sabe o que Deus estava dizendo? Aquilo ali, irmãos, era o êxodo da igreja, era a libertação da igreja, numa figura do apóstolo Pedro. Pedro estava passando por um êxodo.
Assim como Israel estivera no cativeiro egípcio mais de 400 anos, ali estivera o seu servo preso, mas Jesus fez um êxodo na vida de Pedro. Jesus libertou Pedro. A Páscoa seria comemorada através de um libertamento, através de um salvamento, através de uma libertação. Isso é um símbolo, irmãos, da nossa redenção. Figurativamente, nós estamos aqui nesse mundo caído, mas logo haverá um êxodo, porque Deus está em seu trono, Jesus está em seu trono de promessas. Ele diz: eu voltarei e eu vos levarei para mim. Não será mais Moisés que vai libertar o povo como libertou no Egito. Não será mais o anjo que vai libertar Pedro. Será o próprio Cristo que vai buscar o seu povo para Canaã celestial. Aqui, irmãos, aconteceu um êxodo. O êxodo do apóstolo Pedro, porque Jesus está em seu trono de promessas. O verso 11 ainda fala, irmãos, de expectativas. As piores expectativas estavam sobre a cabeça de um homem condenado. As expectativas do inferno. Mas os homens não conheciam a expectativa de Deus. Não sei se você lê sobre isso, ou se você já leu sobre isso. Está escrito, irmãos, que todos os planetas onde o pecado não entrou, todos os anjos que não caíram, eles aguardam com ardente expectativa a nossa escolha, a nossa decisão, o andar da igreja, o movimentar da igreja, porque é uma expectativa para o fim do grande conflito. A Bíblia diz que nós somos espetáculo. Se o inferno tem uma expectativa de destruição, o céu tem uma expectativa de salvação. Há uma expectativa sobre a sua vida. A sua casa está pronta. A sua coroa está pronta. A pedrinha com o seu novo nome está pronto. A sua coroa está pronta. A sua harpa está pronta. Há uma expectativa. Irmãos, irmão querido, irmã querida, não frustre a expectativa de Jesus. É possível que uma casa esteja preparada e seja dada para outra pessoa. Há uma expectativa do inferno de te destruir, mas há uma expectativa de Deus em te levar para o reino da sua glória. E finalizando, irmãos, verso 22 até o verso 24. E o povo clamava: é a voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, o mesmo anjo, o anjo do Senhor, o feriu, por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes, expirou. Verso 24, entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Pedro sai, vai até a casa onde está a igreja reunida em oração, e ali está uma jovem chamada Rosa, que ali na Bíblia o nome dela é Rode. E ela ficou tão eufórica com a voz de Pedro que ela correu lá dentro e disse: Pedro está aí fora. E eles não acreditaram. Irmãos, é interessante, né? Quando Deus responde às nossas orações, a gente nem não crê, né? A gente tem que ter fé para orar, mas também fé para aceitar a resposta. Jesus tinha tirado Pedro da prisão e ele não conseguia entrar numa reunião de oração. Aí todos foram à porta com medo de alguma armação, e finalmente Pedro entrou. Eles ficaram eufóricos e disseram: calma. Pedro teve que sair de Jerusalém, provavelmente ele foi para Corinto com a sua família, diz alguns textos de Corinto, com a sua esposa. E então, esse Herodes Agripa, ele ficou tão enraivecido, irmãos. Na manhã seguinte, o povo reunido em praça pública, o tablado preparado, todo o palco para a morte de Pedro preparada. Foram buscar Pedro. O que você explica? Havia uma lei romana que diz assim: o soldado que cuidava de um prisioneiro, se ele escapasse, se ele fugisse, o soldado pagava com a sentença do que o guardava. No caso de Pedro, era a morte. Essa lei romana não se aplicava à jurisdição da Judeia. No entanto, esse Herodes, ele mandou assassinar os guardas. Não sabemos se os 4 ou se os 16. Mas ele matou todos os guardas. Ele ficou com tanta raiva, usado pelo demônio, ele tirou vidas inocentes, porque não reconhecia o poder de Deus. Esse Herodes, chateado, resolve ir para o seu castelo de praia, vai para Cesareia. Havia um problema,
As cidades de Tiro e Sidom não tinham terra de plantio, eram juntas do mar, e eles dependiam do abastecimento do rei. E então o Blasto ali, o camareiro, o homem de confiança que cuidava da câmara de dormir do rei, foi provavelmente subornado. Ele conseguiu uma reunião, e então era o dia que comemorava o dia do imperador Cláudio, e esse Herodes se vestiu com uma roupa de prata, reluzente, uma roupa de prata, algo magnífico, e a multidão estava ali e olhava para ele e dizia: não é um homem, não é um homem, é um Deus, não se referindo ao Deus verdadeiro, é um Deus. Naquela hora, os olhos de Deus se voltaram, e aquele anjo que libertou Pedro, aquele anjo tocou com o juízo de Deus. Aquele homem, segundo Flávio José, ficou 5 dias, uma infecção no intestino e no estômago, 5 dias agonizando para entender quem era o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E a Bíblia diz que ele morreu comido de vermes. E eu gosto dessa história, porque ela termina no verso 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se... Por mais fraca, débil, lutadora, militante que seja a igreja, eu quero te fazer uma afirmação profética, da qual eu creio. Porque Jesus está em seu trono, cumprindo as suas promessas, a igreja vai triunfar. A igreja vai triunfar, o povo de Deus vai triunfar. Irmãos, quando Deus achar por bem, no seu tempo na história, e Deus derramar o Espírito Santo sobre a igreja, e a igreja estiver preparada, a igreja vai triunfar. A única coisa desse mundo que vai triunfar é a palavra do Senhor. A igreja vai triunfar, irmãos. É oposição, é perseguição, é lutas, é batalha, mas a igreja vai triunfar. O mundo passa a sua concupiscência, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nesses 2000 anos a igreja tem enfrentado dificuldades. E sabe o que acontece, irmãos? Entenda isso. Eu vou pegar um exemplo. A cruz de Cristo, do ponto de vista celestial, foi uma vitória para a raça humana, antes de entenderem o plano da redenção, com a vinda do Espírito Santo no Pentecostes, foi um fracasso. Irmãos, aparentes fracassos aos olhos humanos são vitórias e milagres de Deus. Na sua vida é assim. Muitas vezes, quando você acha que você está fracassando, que você está perdendo, lá no reino de Deus, Deus sabe que você está ganhando. Deus olha de uma forma diferente. A morte de Tiago parecia um fracasso. Parecia. A igreja foi abalada. Mas, irmãos, nunca se esqueçam que a vitória da igreja aqui nessa terra sempre passará pelo sacrifício, porque a coroa vem depois. Coloca para mim aquela imagem que eu pedi aí. Não sei se o passador está aqui, acho que não veio, né? Então eu vou pedir que você... Obrigado, querido. Coloca para mim aquela imagem, eu quero contar uma história para você, e você vai entender um pouquinho. Não é essa... começa com anjos, daí. Enquanto ele vai achando lá, começa com anjos em Bom Retiro. Vê se você acha aí, foi colocado o ícone aí. Enquanto ele vai colocando lá, eu quero contar uma história para você que eu ouvia desde pequeno. Recentemente peguei alguns documentos para ler. Não é essa não. Comecei a ler sobre essa história outra vez e reviver aquilo que desde garoto a minha mãe contava. Encontraram aí? Talvez a Karine tenha que subir lá para nos ajudar. E a segurança e a certeza que nós temos, irmãos, eu carrego essa convicção no meu coração.
eu quero perguntar para você, qual a única coisa que interessa a Deus nesse mundo? Qual? É a sua igreja, a sua noiva, objeto do seu amor e do seu cuidado. Muito bem, você está vendo aí a grande cidade de Bom Retiro, onde eu nasci. Aquela mancha escura naquela montanha, ali eu andei muitas vezes a cavalo. Parte daquela montanha pertence aos meus pais. Essa é a cidade de Bom Retiro. Na cidade tem 3.000 habitantes, no município inteiro tem 8.000 habitantes. Não passou, pode passar aí. Lá atrás da cidadezinha tem um morro. Aquele morro se chama Trombudo. Sabe por quê? Quando você sobe de Florianópolis, chega no Trombudo, começa a Serra Catarinense, e ali deram o nome de entrada, porque é a entrada para os campos. Do Trombudo para baixo, em direção ao nascente do sol, às praias, ao mar, da laranja, mamão, banana. Da curva do vento, atrás do Trombudo, só dá maçã. É muito gelado, é muito frio. Irmãos, por debaixo, entre o Trombudo e a cidade, existe um paraíso chamado Entrada. Ali era uma colônia de alemães, não vou citar o nome, são mais de 15 famílias. Em 1896 chegou um comportor, André Gedá, um alemão, e vendeu literatura em alemão, e ali um dos primeiros conversos foi chamado Johann Deutscher. Johann Deutscher então começou a pregar o Evangelho. E ali nasceu então o berço da primeira igreja adventista no Brasil, que é questionado ali. Ali foi a segunda, na verdade, Gaspar Alto foi a primeira. Uma colônia de alemães. E o Evangelho prosperou. Mas eles foram denominados de sabatistas. Eram a maioria imigrantes, só falavam alemão. Então o pessoal da cidadezinha já tinha assim uma aversão. E o que eles faziam? Eles faziam o pôr do sol juntos na sexta-feira e cantavam na casa de Johann Deutscher. Enquanto eles se preparavam, irmãos, quem é antigo sabe, a gente parava as coisas meio-dia, lavar a casa, fazer pão, a mãe, preparar o alimento, passar a roupa, lustrar o sapato. 1 hora antes do pôr do sol a gente cantava: és bem-vindo, santo dia do Senhor. E os primeiros adventistas faziam o culto na casa de Johann Deutscher. E a raiva, a oposição era tão grande que os vizinhos não cristãos atiravam pedra no telhado, nas paredes, e ficavam gritando. O alemão é bicho bravo, viu? Eram outros alemães. E então a infante igreja, a pequena igreja, se reuniu e tomou um voto de que eles não mais cantariam, de que eles entrariam nas horas do sábado em silêncio. Isso em 1905. Para não expor, porque os interessados, os que estavam estudando a Bíblia, sofrendo escárnio, oposição, pedradas nas casas, está virando sabatista. Eles estavam recuando e o Evangelho não estava prosperando. Então resolveram entrar sábado em silêncio. Ficavam em silêncio, não cantavam, não pregavam, ficavam em silêncio para não causar oposição. Na primeira sexta-feira, pode passar? Na primeira sexta-feira, lá naquele fundo do Morro do Trombudo, onde ficava a igreja, na primeira sexta-feira que eles estavam em silêncio, ouviu-se um barulho de asas batendo ao vento, e ouviu-se um coral cantando: quando Deus fizer chamada para os santos seus render, estaremos lá perante o tribunal. E aquele coro cantava: quando Deus fizer chamada. Aquele pequeno grupo de irmãos saíram para fora. Alguns falam que alguns viram, mas todos ouviram. Pode passar? Pode passar aí, querido. Esse pequeno grupo, irmãos, que tem um registro da igreja nascente, pode passar? Mais tarde se tornou uma forte igreja. E em 1948, pode passar, foi construída essa igreja. Nessa igreja eu casei com a Miriam.
a minha amada. Nessa igreja, eu conheci Jesus quando garoto. Essa igreja existe até hoje. Dessa igreja saíram vários pastores. Nessa igreja nasceu uma escola adventista que nunca fechou. Nunca, até hoje. É a única escola do Brasil, no mesmo lugar, que nunca fechou. Mais de 100 anos. Por quê? Pode passar? Naquele pôr do sol, irmãos, uma milícia de anjos apareceu por trás do trombudo, vindo do nascente do sol. E enquanto os irmãos tinham medo de cantar, os anjos cantavam e sobrevoavam. Algumas cidades relataram barulho de asas. Se você ler os testemunhos, você entrar no site AMIEBR, você vai conhecer a história de quando eles se calaram, os anjos cantaram no lugar deles. E eles tomaram outro voto: jamais a igreja ficaria em silêncio. Essa igreja chegou a ter mais de 300 membros. A igreja vai triunfar. A igreja vai triunfar. Sou fruto dessa igreja. Pode voltar a última foto ali. Essa aí. Quando eu era garoto, eu me lembro das bienais, das campais. Os irmãos iam de carroça, de cavalo, de charrete, de aranha. Você não sabe que aranha é aquela que só tem 2 rodas. E os irmãos cantavam, se alegravam. A maioria já dormiu. Muitos parentes meus dormiram. Mas os anjos de Deus cuidaram da sua igreja. E os anjos cantavam, sabe que língua? Em alemão. Os anjos cantaram quando Deus fizer chamada em alemão, porque ele só falava alemão. Deus cuida da sua igreja. O apóstolo Pedro nos ensina 3 coisas, irmãos. Deus vê nossas tribulações, Deus ouve nossas orações e Deus lida com os nossos inimigos. Deus está lidando com a sua igreja. Deus ouve a sua igreja, Deus conhece a sua igreja, e Deus lida com os inimigos da sua igreja, e a sua igreja, fundada sobre a sua pessoa, vai triunfar, e logo Jesus fará a última chamada, e quando Ele fizer chamada, você se levantará e vai dizer: este é o meu Deus, e lá você estará com Pedro e com Tiago por toda a eternidade. Lá você vai conhecer a Rosa, e você vai perguntar: Rosa, por que você não abriu a porta para Pedro? Eu estava tão eufórica. Mas Rosa, Deus tirou Pedro da cadeia e ele não conseguia entrar numa reunião de oração. Parece até cômico. Quando Deus fizer chamado, o que você dirá? Fique em pé e cante comigo esse hino. Quando Deus fizer chamada para os santos seus reunir, estaremos lá perante o com ânimo. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim salva os seus buscar. Que louvor, vitória, que feliz reunião teremos lá no... Todos os homens, quando o anjo do Senhor disser que tempo não há mais, e a feliz eternidade com mulheres passados para sempre desta vida os tristes ais, que feliz reunião teremos todos. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos seus buscar. Que louvor, vitória, que feliz reunião teremos lá no lar, quando as harpas ressoarem pela bóveda sem fim, anunciando então o ano jubilar, jubilar. Quando o hino da vitória nós cantarmos em festim, que feliz reunião teremos lá no lar. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim salva os seus buscar. Que feliz reunião teremos lá no lar. Amém?
Querido Deus, o anjo desceu ali naquela prisão, mas foram as orações que foram buscá-lo. Ó Pai, não há porta que o diabo feche e a chave não esteja nas mãos de Cristo para abrir. Obrigado. Obrigado porque o Senhor está num trono para cumprir e honrar a sua palavra santa e fiel, o trono das promessas. E por mais que às vezes pareça que fomos esquecidos, devemos lembrar que há uma promessa sobre a nossa cabeça de uma vida eterna em Cristo Jesus. Por isso nós podemos dormir em paz, quer estejamos em condições tão difíceis como as de Pedro. Nos dê a paz e a alegria da salvação em Cristo. Volta logo, Cristo. Volta logo, Senhor Jesus. E quando fizeres a chamada, vem, povo meu, nós possamos dizer: Deus, eu estou aqui. O Senhor possa dizer: eu te conheço, meu filho. Eu vi as tuas lágrimas, eu perdoei os teus pecados. Eu quebrei as correntes do mal na tua vida, eu te libertei. Tu és meu. Vem. Volta logo, Senhor. Vem, Senhor Jesus. E quando fizeres chamada, que o nosso nome seja chamado entre os salvos. Obrigado por essa narrativa. Obrigado pela igreja. Padeceu, mas venceu. Porque a igreja sempre vence no sacrifício. A igreja sempre vence na cruz, na renúncia, na abnegação, na entrega. A vitória dos filhos de Deus na Bíblia foi a vitória em meio à batalha. A glória vem depois. Estamos na luta, Senhor, e queremos permanecer. Sob a nós a mão e a paz de Deus, em nome de Jesus. Amém.